projeta para nós Lucas capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13. Vamos ler comigo todos juntos. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminado eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, mande essas pedras que se tornem em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo. E disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então levou Jesus e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, retirou-se dele até ocasião oportuna. Amém. Em Mateus capítulo 4, versículo 11 diz assim: e assim o diabo deixou, e vieram os seus anjos e os serviram. Podemos sentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que seguir o Evangelho é só mesmo para aqueles que verdadeiramente têm um compromisso com o Senhor. Porque a nossa vida é um conto ligeiro aqui, é muito rápido. Nós estamos aqui de passagem. E o Evangelho é o único caminho que vai nos conduzir à vida eterna. O Evangelho é o único caminho que vai levar você a passar por todas as adversidades nessa terra, tendo paz no seu coração, como diz o apóstolo Paulo, quando ele diz, que a paz do Senhor excede todo o nosso entendimento. Quando o apóstolo Paulo disse isso, ele era um homem experimentado, já tinha passado por várias situações na vida, já tinha sido preso várias vezes, tinha sido chicoteado, tinha passado necessidade, enfim, quando ele diz isso, que a paz do Senhor excede todo o nosso entendimento, isso significa que Jesus, ele traz uma paz tão grande na nossa vida, tão grande, para você passar por qualquer momento da sua vida, seja um momento de enfermidade, seja uma dificuldade na família, seja um problema financeiro, seja qual for o problema, nós precisamos ter essa paz de Cristo no nosso coração. Diga para o seu irmão: a paz do Senhor na sua vida, na nossa vida, é a chave, é a ferramenta fundamental para que possamos vencer todos os obstáculos diante da nossa caminhada. Você concorda comigo? Você recebe essa palavra? Então, se você recebe essa palavra, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus, Filho de Deus, recebe uma missão do Pai para vir a esse mundo, para nos resgatar. E Deus sabia que só tinha uma forma de resgatar a humanidade, tinha que ser
derramando o sangue do seu próprio filho, aquilo que ele mais amava. Imagina você oferecer o seu próprio filho, a quem você tanto ama. E Deus sabia que esse era o único caminho para poder redimir você, redimir a humanidade, para nos resgatar. Porque tinha que ser com o sangue de um homem santo, como Jesus. Por isso que Jesus, ele não nasceu através de um ato sexual. Jesus, ele nasceu através de um ato profético, através de um mover de Deus, através do sopro do Espírito de Deus, que soprou no ventre de Maria, e ali ela ficou grávida. Então, na verdade, foi uma obra divina, uma obra do Espírito Santo. Então tinha que ser um homem santo para poder redimir toda a humanidade, e tinha que pagar com o sangue dele na cruz. Jesus inicia seu ministério, diz a palavra de Deus, com 30 anos de idade. Jesus inicia seu ministério. Diz a Bíblia, em Lucas capítulo 4, que no capítulo 4, aqui Jesus, ele vai ser tentado por Satanás. Mas antes dele ser tentado, ele desceu às águas, ele foi batizado. Porque Jesus, para iniciar o ministério dele, ele tinha que descer às águas. Então Jesus desce às águas, diz a Bíblia em Mateus, capítulo 4 também, que ele desce às águas, e diz a palavra de Deus que veio sobre ele, depois que ele levanta das águas, o Espírito Santo veio sobre a vida do Senhor Jesus, reveste ele com autoridade. E Jesus agora espera o próximo passo de Deus. E o Senhor chega para Jesus, através do Espírito de Deus, e fala para ele agora o seu próximo teste. E foi um teste decisivo na vida de Jesus, porque agora Jesus, ele vai ser conduzido por Deus ao deserto. Projeta para nós ali. Vamos em Mateus, é melhor Mateus, eu prefiro Mateus do que Lucas. Vamos lá para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Quem conduziu Jesus? Fala Deus. Fala Deus. Leva Jesus ao deserto para ser tentado. O próprio Deus leva Jesus ao deserto para ser o quê? Para ser tentado. Por que isso? Por que Deus vai levar Jesus ao deserto para ser tentado? Porque Jesus, como homem, ele precisava confiar em Deus. Jesus, como homem, ele precisava ter experiência de crer no seu Pai, de crer em Deus. Ele precisava disso. E você observa que diz a palavra de Deus que o primeiro teste do Senhor Jesus, o primeiro teste dele, justamente vai ser na área do apetite. Ele ficou 40 dias sem comer. 40 dias sem comer. Imagina uma pessoa ficar 40 dias sem comer. É óbvio que ela vai ter fome. Jesus estava faminto. Jesus, ele precisava de alimento, de provisão. Mas Jesus estava passando por uma prova. Diga para o seu irmão. E Deus, quando levou Jesus para o deserto, Deus não enviou para ele uma marmita, uma mochila com lanche. Deus enviou ele ao deserto sem alimento. Deus envia Jesus ao deserto sem alimento, sem provisão nenhuma. Por quê? Porque ele iria ser o quê? Tentado. E diz a palavra de Deus, vamos ver comigo todos juntos, versículo 2. Tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. Versículo 3, chegando então o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Olha aqui, observa só. Olha só como é que o diabo vai trabalhar onde? No psicológico. O diabo vai tentar mexer com a identidade de Jesus. Vai tentar trazer dúvida no coração de Jesus, para saber se realmente Jesus era filho de Deus, ou se ele não era filho de Deus. Mas é óbvio que Jesus era filho de Deus. E Jesus sabia disso.
Mas o diabo, ele é mestre. O diabo, ele sabe articular. O diabo, ele sabe aonde ele vai tocar em você, justamente no momento onde você está frágil, onde você está debilitado. Jesus aqui estava debilitado. Você que faz um jejum de 24 horas, um dia, 2 dias, 3 dias. Nós que temos costumes aqui nessa igreja de fazer jejum de 3 dias, a gente fica debilitado, a gente fica fraco. Imagina 40 dias sem comer. Jesus estava debilitado. Jesus estava fraco no seu físico. Jesus estava fraco no seu psicológico, na sua alma. Mas Jesus estava forte em espírito. Em espírito, Jesus estava o quê? Jesus estava forte. E quando o diabo veio no psicológico dele, colocar dúvida para saber realmente quem ele era, e fala para ele: se você é o Filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pães? Na verdade, Satanás sabia que Jesus tinha poder de transformar aquelas pedras em pães. Satanás sabia que Jesus tinha poder em fazer ali um sanduíche no deserto, com requeijão, com presunto, com queijo, com Coca-Cola. Satanás sabia que Jesus tinha poder para isso. E Jesus também tinha a convicção que ele poderia fazer isso. Diga para você, irmão, sabe por que Jesus não fez um lanche para ele no deserto? Fala, o problema não era fazer um lanche. O problema é que ele estava sendo o quê? Tentado. E por ele estar sendo tentado, ele tinha que o quê? Confiar no Senhor. Ele tinha que estar na dependência do Senhor. Ele não quis resolver esse problema por ele mesmo. Ele tinha que esperar no Senhor. Ele poderia ter resolvido esse problema rápido. Ele poderia ter arrumado uma solução rápido para isso. Qual é a resposta dele para Satanás? Vamos ver comigo todos juntos. Versículo 4. Mas Jesus respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observa que Jesus, ele vai agora usar o recurso das escrituras. Sabe, irmãos, quando você está passando por uma prova, seja qual for a área da sua vida, você precisa usar o recurso das escrituras. Só através da palavra de Deus você vai conseguir superar e vencer uma prova, vencer um desafio na sua vida, vencer uma luta na sua vida. Todos nós vamos passar por lutas nessa vida. Todos nós vamos passar por provas, por desafios na nossa vida, não tenha dúvida disso. E você observa que Jesus aqui vai usar um texto, um contexto, se referindo ao Velho Testamento, quando o povo passou 40 anos no deserto. Ele está querendo dizer para Satanás: olha aqui, Satanás, os israelitas passaram 40 anos no deserto na dependência de Deus. Durante 40 anos, quem foi que sustentou aquele povo foi o Senhor. E eu quero te dizer que eu não vou transformar essas pedras em pães. Eu estou aqui na dependência de Deus. Eu estou aqui na confiança do meu Deus. É Ele que me levou para essa prova. Ele vai me sustentar, Ele vai me capacitar. E eu quero te dizer, Satanás, que não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Aleluia, Jesus. E Satanás, na verdade, ele é perseverante. Enquanto ele não consegue o que ele quer, ele não para. E ele vem agora com o segundo argumento para tentar destruir o Filho de Deus. Vamos ver comigo todos juntos, verso 5. Então o diabo o levou aonde? A cidade santa. Colocou sobre o quê? O pináculo o quê? Do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito:
aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e a eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Deixa aqui. Observa que agora, olha só o que o diabo vai usar. A Bíblia. Diga para o seu irmão, o diabo conhece a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Ele conhece a Bíblia, Satanás conhece a Bíblia. Ele está usando aqui um versículo bíblico do Salmo 91, porém fora do contexto. Fora do contexto, porque a Bíblia fala no Salmo 91, quando fala que os anjos do Senhor vai te guardar, em momento algum dentro do contexto, você vai ver ali, que você está tentando a Deus, em momento algum, pelo contrário, Deus está te salvando, Deus está entrando com providência, Deus está te protegendo. Mas ele pega esse versículo, fora do contexto, e ele traz isso para Jesus, dizendo: você pode subir desse pináculo aqui, você vai lançar e nada vai acontecer com você. Jesus responde a ele, vamos ver comigo todos juntos. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, Satanás aparece novamente. Novamente o diabo, vamos ler comigo todos juntos. Novamente, tudo isso te darei, se prostrares o quê? O quê? Vamos ler novamente. Novamente o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares o que? Me adorares. Olha aqui. Na verdade, Deus já tinha prometido um reino para Jesus. Salmo capítulo 2, versículo 7 fala isso. Capítulo 2, versículo 7, 8, 9. Deus já tinha prometido um reino para Jesus. E em Gênesis 49, 10, ele já tinha prometido um reino para Jesus. Deus já tinha prometido um reino para o Senhor Jesus. Mas diga para o seu irmão, mas esse reino só viria depois que Jesus passasse pela cruz. Esse reino só viria depois que Jesus passasse pela cruz. Mas o diabo está oferecendo uma proposta para Jesus. Uma proposta para Jesus sem a cruz. Está oferecendo um reino para Jesus sem a cruz. Ele fala: tudo isso te darei. Diga para o seu irmão, Satanás, ele não se hesita. Ele vai fazer as propostas mais altas para tirar você da rota. Porque o alvo dele é tirar você da rota. O alvo dele é aprisionar o ser humano, é destruir o ser humano, fazer com que o ser humano esteja servindo ele, servindo a um reino de imundícia, a um reino impuro, para que no final ele possa levar essas pessoas para o inferno com ele. Mas Jesus, ele sabia que o reino dele tinha que passar pela cruz. Ele sabia que tinha que passar pela cruz. Jesus, ele chega para Satanás e... Vamos ler comigo todos juntos. Então, ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Fecha os seus olhos e fala: Senhor, eu vou te servir em todos os momentos da minha vida, na dor, na alegria, na abundância, na escassez, em todas as fases da minha vida. Eu não te abandonarei, eu te servirei, porque eu sei que o Senhor é um Senhor verdadeiro, que não existe outro Deus além de ti.
Não existe um Salvador como o Senhor Jesus. Não existe outro Espírito Santo como o nosso Consolador. Por isso eu quero declarar nesta noite o meu amor pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Nada nesse mundo irá me afastar do caminho do Senhor. Nem a morte, nem a perseguição, nem a nudez, nem principado, nem potestade, nem enfermidade, nem os anjos, nem a altura, nem o porvir, nem outra criatura. Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Diz a palavra de Deus, irmãos, que depois desse teste, depois que Jesus passa por essa prova, Jesus é liberado para iniciar o seu ministério. É como se Deus pegasse Jesus e falasse assim para Jesus: vem aqui, vem cá você. Você é o nosso Jesusinho, tá? Diz a Bíblia que no versículo 11, vamos ler comigo o verso 11. Então o diabo deixou falar: vai embora, Satanás. Fala: vai embora, Satanás. Em nome do Senhor Jesus, vai e não volte nunca mais. Diz a palavra de Deus que Satanás o deixou. Vieram os anjos e os serviram. Diz a Bíblia que depois que Jesus passa por esse teste, Jesus ele vai fazer seu primeiro sermão. E logo depois ele vai comissionar seus primeiros discípulos ali à margem do mar da Galileia. Depois que ele passa por essa prova, é como se Deus chegasse para ele e falasse assim: meu filho, agora você está liberado, vai e muda o mundo. Aplauda o Senhor Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E diz a palavra de Deus que Jesus passou por essa prova. Lá na frente ele passa por outras provas. Ele passa pelo Getsêmani, depois passa pela cruz. E depois ele vai retornar novamente ao lugar que ele deixou, que é à direita do Pai. Eu quero mostrar aqui para vocês, para nós finalizarmos com essa mensagem. A Bíblia fala, a Bíblia conta a história de Daniel. Daniel era um homem bem sucedido. Daniel estava muito bem na Babilônia. Passou pelo primeiro reinado de Nabucodonosor. Depois veio outro império que conquistou a Babilônia, que foi o império do rei Dário, Medo e Persas. E ele continuou porque ele era um excelente estadista. E diz a palavra de Deus que Daniel agora vai passar por uma grande prova na vida dele. Por uma grande prova. Daniel vai ser lançado na cova dos leões. Diga para o seu irmão: cova dos leões é uma prova que aos olhos humanos não existe saída. Sim ou não? Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. E Daniel é lançado na cova dos leões. E o rei Dário, que fez esse edital, determinou isso. Ele vai de manhã, porque ele gostava muito de Daniel. Ele vai àquela cova, e de manhã ele grita, e ele pergunta: Daniel, o teu Deus te salvou?
E Daniel responde a ele lá da cova dos leões. Vamos ver comigo. Daniel capítulo 4, versículo 21, verso 23. Seis, 19. Não, 21, 6. Então, 21, Daniel já respondendo. 21, 6, 21. Daniel 6, 21. Então Daniel falou ao rei: vive para sempre. Versículo 22. O meu Deus, vamos ler comigo, igreja. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achado em mim inocência diante dele e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito que algum. Versículo 23. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. Não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em Deus. Diga para o seu irmão: na prova que Jesus passou, Jesus confiou em Deus. Jesus não transformou aquelas pedras em pães. Jesus confiou em Deus, e por isso ele foi aprovado. Fala: nessa prova Daniel também confiou em Deus, e por isso os leões não puderam devorarem, porque o Senhor estava com Daniel. Agora observa que da mesma forma que Deus liberou Jesus, observa que depois dessa prova, a liberação de bênção que veio sobre a vida de Daniel e sobre o nome de Deus no Império Medo e Persa. Diz a palavra de Deus que no versículo 25, o rei Dário, ele fez um edital. Vamos ler comigo todos juntos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Com isso faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído. O seu domínio que durará para sempre. Versículo 27. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Cristo, o persa. Diga para o seu irmão: é Deus quem livra da cova. É Deus que vai com você para o deserto. É Ele que te sustenta. É Ele que te guarda. É Ele que te fortalece. É Ele que estende as mãos dele sobre a sua vida. Porque essa prova, essa luta não é sua, essa luta é de Deus. Fala: depois dessa prova, seus parentes, seus vizinhos, seu bairro, sua cidade, todos irão falar que o teu Deus é o Deus que livra, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que opera, é o Deus que age, é o Deus que faz sinais, prodígios e maravilha. Esse seu Deus é poderoso. Aplauda o Senhor. Diga para o seu irmão, fala: Daniel poderia ter morrido na cova dos leões se ele não acreditasse em Deus. Mas por ele ter fé em Deus, Deus enviou o anjo e salvou Daniel. Diga para o seu irmão: eu não sei a prova que você está passando, a luta que você está passando, mas eu tenho a receita. Olhe para os céus
Olhe para os céus. Olhe para os céus. Olhe para o Senhor. O seu socorro vem do alto. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É Ele que é poderoso para te salvar. É Ele que é uma rocha eterna. Nós temos que focar no Senhor. Nós temos que olhar para o nosso Deus Todo-Poderoso, porque o milagre vem do Senhor. Diga para o seu irmão: depois que Daniel sai da cova, ele recebe uma nova patente. Daniel, ele se torna muito mais poderoso no Império Medo e Persas. Toda a nação, todos os povos, todas as línguas, todo lugar que Daniel ia, cada país que Daniel chegava naquela região, cada lugar que Daniel descia naquela região, os povos diziam: você que é o Daniel do Deus vivo, né? Que salva, que liberta, que transforma, que restaura. É você que é aquela pessoa que Deus foi lá e fechou a boca dos leões, né? É você, né? É isso daí, amado. É o nosso Deus Todo-Poderoso. E foi depois da cova dos leões que Daniel teve as maiores experiências ministeriais em toda a sua caminhada. Foi depois da cova dos leões que Daniel recebeu praticamente toda a revelação dos últimos dias da humanidade. Foi depois da cova dos leões que ele teve as maiores revelações de todo o seu ministério. Diga para o seu irmão: depois da prova, Deus vai exaltar o nome dele, e ele vai trazer as maiores revelações para você, acerca do seu ministério, daquilo que ele tem com você nessa terra, daquilo que ele irá fazer com você nessa terra, porque Deus é poderoso para te guardar, para te salvar, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Outro exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus vai levar esses 3 jovens para passar por uma prova que só Deus poderia livrar eles. Só Deus poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai lançar esses 3 jovens na fornalha de fogo ardente. A temperatura daquela fornalha normal, qualquer pessoa que fosse lançada ali era morto na mesma hora. Mas diz a palavra de Deus que nesse dia eles aumentaram 7 vezes mais a temperatura daquela fornalha. 7 vezes mais a temperatura daquela fornalha. E diz a palavra de Deus que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga para o seu irmão: quem pode salvar 3 jovens de uma fornalha? Quem pode salvar Daniel da cova dos leões? Quem pode salvar Jesus no deserto? Só o nosso Criador, só o nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele tem o poder para nos salvar e para nos resgatar. Diz a palavra de Deus em Daniel capítulo 3. Vamos ler comigo todos juntos, Daniel capítulo 3, versículo 24, verso 28. Sadraque, Mesaque e Abednego estão dentro da fornalha. E o rei Nabucodonosor do lado de fora, vendo tudo. Vamos ler comigo, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho do homem, ao Filho dos deuses. Na verdade é Jesus ali, né? Verso 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente,
falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Olha para o seu irmão, fala: eu te convido nessa noite a sair do meio do fogo. Fala: eu te convido nessa noite. Fala: Deus está te chamando. Fala: Deus está te chamando. Eu te convido nessa noite a sair do meio do fogo, a sair do meio da fornalha, a sair desta situação. Fala: eu profetizo na sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu decreto essa palavra, eu libero essa palavra de vida, essa palavra de vitória, essa palavra de vitória para a sua vida. Sai desta situação, sai desta situação. O quarto homem está contigo, Jesus está contigo, o Senhor está no barco, Jesus está no barco. Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai tirar você desta situação, porque Ele é poderoso para te salvar. Aleluia. Falar em fornalha, tá quente aqui dentro, hein? Liga o ar-condicionado aí. Tô vendo os irmãos se abanando aí. Não. Passar por uma fornalha tendo ar-condicionado, né? Não dá, né? Em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: quando Jesus foi para o deserto, a Bíblia diz que foi Deus que levou ele. Quando Daniel entrou na cova dos leões, foi Deus que levou Daniel para a cova dos leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha, foi Deus que preparou essa prova para ele. Diga para o seu irmão: nada na nossa vida acontece sem um propósito. Tudo tem um propósito. As nossas lutas, as nossas adversidades, as nossas batalhas, as nossas guerras, elas acontecem por causa do reino de Deus, porque nós temos Jesus na nossa vida. Nós fazemos parte de um exército celestial, e existe uma batalha no mundo espiritual contra os filhos de Deus da terra. E por isso que o Senhor está sempre nos guardando. A mão do Senhor está sempre estendida sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, para nos salvar, para nos guardar, para nos libertar de todo mal. E depois que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, imediatamente, agora já não é o rei Dário, é o rei Nabucodonosor, é o reinado babilônico. Ele vai também lançar um decreto dizendo do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 29, vamos ler verso 29. Vamos ler comigo todos juntos. Por mim, quer dizer eu, Nabucodonosor, por mim, pois é feito um decreto, que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja o que? Despedaçado, e as suas casas sejam feitas um montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Diga para o seu irmão: toda prosperidade, toda grande bênção na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, ela só vem depois de uma grande prova. Então fica firme. Fica firme. Deus vai te sustentar. Deus vai te capacitar.
Você está alicerçado na rocha. Ele está contigo nessa prova. Ele é que te sustenta. Ele é que te fortalece. A sua solução não está no pai de santo, na mãe de santo. Não está nas cartas, nos búzios. A sua solução está no Deus de Daniel. Está no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor, ele conhecia tudo quanto que é tipo de esoterismo, de magia negra, de feitiçaria. Ele conhecia tudo isso. E ele falou assim: olha, eu conheço vários deuses, mas eu nunca vi um Deus como esse. Eu nunca vi um Deus como esse. Eu nunca vi um Deus como esse. Eu nunca vi um Deus como esse, que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga para o seu irmão, fala: muitos vão dizer que já foi em vários lugares, mas que nunca viu um Deus como o seu Deus, poderoso para salvar, para libertar, para guardar, para exercer a intervenção divina. Fala: o Deus de Daniel está aqui. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego está aqui nessa noite. Esse Deus poderoso está aqui. E Ele quer te salvar. E Ele vai te salvar. E Ele vai nos salvar. Porque o nosso Deus